essa graça. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês essa noite o texto da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Quero ler alguns versículos, basear a nossa reflexão dessa noite em alguns versículos do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Peço a sua atenção por um tempo, apesar de alguns não trazerem a Bíblia física, às vezes usam o celular, você consegue se concentrar por uns 20, 30 minutos na pregação, não ficar distraindo aí com um SMS, uma mensagem de WhatsApp que chegar no seu celular. Vamos focar na Palavra de Deus hoje? Convido você a doar esse tempo de meditação e reflexão na Palavra de Deus. Foque nesse momento agora. Marcos 12, quero ler com vocês a partir do versículo 28. Diz assim a Palavra de Deus: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, entre Jesus e alguns outros estudiosos, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força, e amar o próximo ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui. Amém. Amém. Essas palavras de Jesus vão nos inspirar nessa noite. Jesus aqui, meus irmãos, está sendo interrogado por um escriba. Escriba era um conhecedor da lei, alguém muito versado na lei judaica, e ele faz uma pergunta um pouco capciosa. A gente sabe que esses estudiosos que se dirigiam a Jesus tinham a intenção de colocar Jesus na parede, mas ele faz uma pergunta interessante também. Ele diz para Jesus no versículo 28, qual é o principal de todos os mandamentos? Ou seja, de tudo aquilo que Deus ensinou, de todo o legado que nós temos do ensino de Deus, o que é o principal? O que é o mais importante? É essa a pergunta do escriba. Jesus respondeu com propriedade: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus sabia disso, Jesus repetiu isso já estava escrito na lei mosaica, na lei que foi dada ao povo de Israel, e Jesus então repete: o mais importante, o principal é isso. Em segundo lugar, é isso. Não há nada maior que esses mandamentos. Nada maior do que essa instrução. Nada mais importante e prioritário do que essa orientação de Deus para nós. E Jesus foca, meus irmãos, o que é principal na espiritualidade. Duas frentes de relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento vertical. E segundo, nosso relacionamento com o próximo, que é um relacionamento horizontal. Jesus, então, responde que
como uma primeira lição até para nós nessa noite, que o cerne da espiritualidade encontra sua expressão nessas duas áreas de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Esse é o cerne da espiritualidade. Esse é o cerne da busca a Deus. É a gente focar nisso, no relacionamento com Ele e com as pessoas. O próprio escriba reconheceu, falou: mestre, você respondeu muito bem. Né? Quase que ele deu uma medalhinha para Jesus, né? Dizendo: parabéns, né? Foi muito bem, resposta certa, né? Ganhou 1000 pontos. Deu os parabéns para Jesus. E falou: não tem nada maior que isso. Nenhum holocausto, nenhum sacrifício se compara a amar a Deus e a amar o próximo como a si mesmo. Nenhuma religiosidade é mais importante que isso. Então Jesus focou no cerne. No cerne. E quando a gente estuda o Novo Testamento de uma forma mais geral, a gente percebe que a geração de Jesus, que viveu há quase 2000 anos atrás, eles tinham mais facilidade no relacionamento com Deus. Era um povo muito centrado na busca a Deus. Todo mundo ia no templo no dia certo, com propriedade, levava a sua família, fazia o seu sacrifício. Ninguém tinha dificuldade de fazer isso. Não era preciso ficar mandando o povo ir na igreja. Eles iam. A busca a Deus era mais rigorosa. Eles eram um povo de muita reverência. Se você conhecer um judeu, você vai ver que o compromisso do judeu com a sua espiritualidade é muito sério. Na época de Jesus era assim. Mas a gente percebe uma dificuldade de amar o próximo naquela geração de Jesus. Tanto que se a gente vai ler um texto paralelo, o texto que conta a mesma história desses versículos, num outro evangelho, a gente vai descobrir lá no evangelho de Lucas, no capítulo 10, uma conversa de Jesus com o intérprete da lei. Tem umas diferencinhas na conversa. Em Lucas, o texto diz que o intérprete pergunta para Jesus e Jesus devolve a resposta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: como interpretas? O que está escrito? E o intérprete da lei fala: amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala: vai, faze isto e viverás. E o intérprete da lei pergunta para ele: mas fala para mim, quem é o meu próximo? Então Jesus conta uma parábola para explicar quem é o próximo, que é a parábola do bom samaritano. Medalhinha, né, para quem lembrou. E é uma parábola para ensinar o amor ao próximo. Para mim, isso mostra que aquela geração de Jesus não tinha, talvez, tanta dificuldade. É lógico que era possível não, é certo que muitos tinham que fazer alguns ajustes no seu relacionamento com Deus. Mas era uma geração que tinha dificuldade de amar o próximo. E Jesus explica com detalhes, usando uma parábola conhecidíssima em todo mundo, que é a parábola do bom samaritano, mostrando o que é amar o próximo. O que é amar o próximo? A nossa geração hoje é o contrário. A nossa geração hoje é diferente. A nossa geração hoje fala muito em amar o próximo. O cristão fala em amar o próximo. Quem não é cristão fala em amar o próximo. O ateu fala em amar o próximo. Quem não tem religião nenhuma fala em amar o próximo. Outras religiões falam em amar o próximo. E eu não sei se você sabia, esse é um legado do cristianismo. Essa ideia de amar o próximo não é contribuição de nenhuma filosofia, de nenhuma ideia humana, é criação de Jesus. Nós podemos nos orgulhar. Se o mundo hoje tem anseio por amar o próximo, é porque Jesus um dia ensinou isso. É um legado nosso. É um legado nosso. Mas a nossa geração fala muito em amar o próximo, em solidariedade, em respeito, mas não fala nada, quase nada, em amar a Deus. Se Jesus, então, ensina aquele povo daquela geração que amar a Deus é o principal, em segundo lugar, amar o próximo,
A nossa geração está falando muito em amar o próximo, mas não está buscando o principal. E aí eu digo para mim e para você que amar o próximo sem amar a Deus é o mesmo que não amar o próximo. Equivale à mesma coisa. Porque vai dar em nada. Nós não vamos saber amar o próximo se a gente não aprender a amar a Deus. Se a gente não buscar o principal. Então o cerne da espiritualidade se define em amar a Deus e amar o próximo. E Jesus tratou desses dois âmbitos de relacionamento, mas ele falou, o principal é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, com todo o seu ser. Esse é o principal. Abandone o principal e o restante não vai funcionar. Abandone o amor a Deus e o teu amor ao próximo vai ser insignificante. Porque sem amar a Deus, nós não aprendemos a amar o próximo. E cá entre nós, o trem difícil que é amar o próximo, não é? Que desafio. Há um tempo atrás, né? Começo do meu ministério aqui, vai fazer dezembro agora, faz 19 anos que eu estou pastor dessa igreja. O pastor Walter vai completar 36 anos como pastor dessa igreja. No comecinho do nosso ministério, do meu ministério aqui, o pastor Walter já estava, né? Nós fomos fazer uma visita para um casal que estava conhecendo a igreja. Conversei esses dias com o pastor Walter, ele não lembrou muito bem não, mas eu lembro como se fosse hoje. O casal não está na igreja mais, por algum motivo eles não voltaram, não ficaram, mas nós fomos lá fazer uma visita. Chegamos lá, conversa vai, conversa vem, conversa boa. Casal jóia, novo, com perspectiva, futuro, perguntou da igreja, falamos, alegria. Depois, clássico cafezinho. Né? Depois da visita, a gente, pastor, 10 horas da noite, toda visita tem um cafezinho. Né? Às vezes a gente sai até grogue de café, mas toda casa tem um cafezinho. Não tem como negar, é muito bom. Né? Isso é uma vantagem do ministério aqui em Minas Gerais, a gente tomar um cafezinho em toda casa. Tomamos o café. E aí o casal começou uma conversa. O café tá bom? Perguntaram para nós. Falei, tá excelente. Pois é, eu coloquei o pó na água, né, e pus para coar, que bom que ficou jóia. E a esposa falou assim, eu não acredito que você colocou o pó na água. Café, a gente coloca o pó no coador. E depois a gente coloca a água. E ele falou, não, eu acho que colocar o pó na água fica melhor. Não, porque colocar é cientificamente provado. Você colocar o pó no coador e colocar a água e fazer um movimento circular. E os dois começaram, meus queridos, a brigar por causa do café. Na nossa frente. E aí nós falamos, gente, nós viemos fazer uma visita para receber os irmãos, nós vamos ter que fazer uma conciliação de casal, uma reconciliação por causa do café. Pois é. Café, pó na água, pó no coador, a água depois. E os dois brigaram na nossa frente. Até que uma hora, eu, o pastor Walter, um de nós dois, meus irmãos, tá uma delícia o café. Pó na água. Ou a água no pó. No final das contas a gente toma café. Né? Por que nós vamos brigar? Tá ótimo o café. Uma delícia, muito obrigado, mudamos de assunto. Né? Levamos lá para o futebol, sei lá para onde é que nós levamos, para parar de falar de café. Porque deu briga. Né? Esse exemplo me mostra como nós temos facilidade de complicar o que deveria ser simples. Porque a água no pó, pó na água, no fim a gente toma café. Não é? A minha avó colocava o pó na água, o açúcar na água, mexia, ainda pegava a colher e experimentava. E o café dela era espetacular. Era muito bom. A Adriana põe o pó na água. Eu ponho a água no pó. E todo dia a gente toma café. Um dia é o meu, um dia é o dela. E todo dia é café. Mas como é difícil, meus irmãos, nós mantermos os nossos relacionamentos saudáveis. Como é difícil a gente lidar com as diferenças. A palavra de Deus está nos dizendo hoje, nós não vamos conseguir
amar o próximo se nós não fazemos o principal, que é amar a Deus? O principal é amar a Deus. Se o principal é amar a Deus, então é o princípio, é dali que a gente começa. Ali é o cerne, ali emana a fonte de orientação que a gente precisa. É ali, meus queridos. A nossa geração fala muito em amor ao próximo, mas negligencia o principal, que é o relacionamento com Deus, é amar a Deus, é buscar a Deus. E vocês viram como é que é o nível de relacionamento com Deus? É de todo o coração, é com toda a alma, com todo entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Significa que precisa de disciplina, precisa de busca, de intensidade. Não é um relacionamento de final de semana. É para todo dia, é buscar a Deus todo dia, porque esse é o principal. Se é o principal, por que nós negociamos tanto buscar a Deus? Por que o nosso tempo com Deus ele é vendido por qualquer outra atividade, qualquer outra prioridade? Por que a gente não acha um tempinho para Deus? Não deveria ser um tempinho, né? Deveria ser pouco mais que um tempinho. Porque é o principal, meus irmãos. Jesus está nos dizendo isso hoje. O principal. Ele nos diz, no versículo 10, aliás, 29, né? Falei 10, eu olhando aqui do outro lado. Respondeu Jesus, o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Isso é o principal. Esse é o cerne. É daqui que a gente começa. É aqui que a gente se aprofunda em Deus, no conhecimento de Deus. E eu digo para você essa noite, não negocie o principal. Não abra mão do que é mais importante, que é buscar a Deus. É o principal. É um relacionamento de entrega com todo o nosso ser, envolvendo o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alma. É assim que a gente busca a Deus. Para valer. Diariamente, constantemente. É relacionamento. É relacionamento. Então, o primeiro convite de Jesus para nós é amar a Deus, porque é o principal. É aqui que tudo começa. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente se torna gente de verdade. É amando a Deus. O segundo convite de Jesus é amar o próximo. E não é possível amar o próximo como a si mesmo sem amar a Deus. Então, se a gente está buscando aí estar bem com todo mundo, mas a gente não está bem com Deus, está faltando o principal. Está faltando o que é mais importante. O lugar que nós aprendemos a amar o próximo, como a nós mesmos, é na comunhão com Deus. Aí você pode perguntar assim, pastor, você está me falando que o lugar onde eu vou aprender a amar melhor o meu esposo, cabeça dura, é tendo comunhão com Deus? Aí eu respondo para você, é. Aí você vai responder assim para mim, por que o senhor me falou isso antes? E pode ser que você esteja perguntando para mim, né? Pastor, é em comunhão com Deus que eu vou aprender a amar a minha esposa? É. É em comunhão com Deus que eu vou aprender a lidar com o meu vizinho complicado? É. É em comunhão com Deus que eu vou aprender a lidar com o meu filho rebelde? É. Mais comunhão com Deus, mais você vai saber lidar com as pessoas. Menos comunhão com Deus, mais perdido você vai ficar. Mais difícil vai ser a tua reação. Mais problemática vai ser a tua forma de agir com as pessoas. Busque mais a Deus. E o teu relacionamento com as pessoas vai melhorar. Eu te garanto. Faça essa prova. Faça essa prova. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, recente, meses atrás, publicaram um estudo. 40% das pessoas que buscaram a Deus, lendo a Bíblia e orando, durante um mês, venceram os problemas e souberam lidar com as pessoas de maneira melhor. Estudo científico, comprovado.
Busque a Deus, você vai saber lidar melhor com os problemas, com as pessoas. E cá entre nós precisamos fazer isso. É em Deus que a gente encontra a condição de saber o que fazer com as pessoas, porque em Deus a gente é lapidado. Em Deus a gente ganha um caráter novo. Em Deus a gente vai saber lidar com uma pessoa mais complicada, mais nervosinha, mais pavio curto. Em Deus a gente vai saber lidar com o filho quando ele mentir. Em Deus a gente vai saber lidar com o marido cabeça dura, que eu falei agora há pouco, né? Em Deus. O relacionamento de Deus produz em nós, sabe o quê? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que tem a ver com relacionamento. Absolutamente tudo. O caráter que Deus quer imprimir em nós, meus irmãos, é o fruto do Espírito, que nos dá a condição de reagir de maneira pacífica, de sermos pessoas que inspiram a alegria, o amor, pessoas fiéis, falam a verdade, agem com verdade, pessoas boas, pessoas que se contêm, que têm domínio próprio, que não reagem por impulso, pessoas longânimas, que são pacientes. Em Deus nós aprendemos a lidar com as pessoas. Por isso eu digo para você, não tente lidar com as pessoas longe de Deus. Qual é a solução para a violência no nosso mundo? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Qual é a solução para o problema do racismo? Cota? Não. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Qual é a solução para o problema da intolerância? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. Qual é a solução para as drogas e os vícios? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. Qual é a solução para o problema das famílias desestruturadas? Nós vemos, ou às vezes experimentamos, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. Qual é a solução para o problema nos relacionamentos entre pais e filhos? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, eu pergunto para você, qual é a solução para o nosso país? A política? As ideologias? O ser humano? A mente humana? A solução, meus irmãos, é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. A solução, meus irmãos, para a nossa vida, para as nossas casas, para o nosso país, é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem não crê nisso, está buscando solução humana. Saiba disso. A solução para o nosso país é amar a Deus. Se nós não ensinarmos as próximas gerações a amarem a Deus, nós vamos continuar vivendo de maneira mesquinha. A nossa esperança é o Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho. Uma nação que não ama a Deus, que não busca a Deus, de toda a alma, de todo entendimento, colhe frutos dessa distância. Por isso nós precisamos, para melhorar a nossa vida, o nosso país, os nossos relacionamentos, o nosso jeito de lidar com as pessoas, amar a Deus e ensinar as pessoas a fazerem isso também. Essa aplicação que eu faço para você hoje, no dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país. A solução é amar a Deus. É ali, meus irmãos, é no relacionamento com Deus que está a solução para o nosso país. Eu creio nisso, você crê? É importante amar o próximo e desenvolver relacionamento saudável, mas não é o mais importante. O mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Ali começa, ali é o principal, ali é o princípio.
O mais importante é amar a Deus. Todo coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as nossas forças. Espero que essa seja a sua busca. Não somente hoje, por toda a sua vida. Espero que você queira ensinar os seus filhos a fazerem isso também. Porque é amando a Deus que eles vão crescer, amando melhor os outros, as pessoas. É assim que Jesus responde ao questionamento desse estudioso com propriedade. É amar a Deus. Esse é o principal. Quero orar com você, feche os teus olhos. Quero incentivar você a pensar na tua vida. Se você tem buscado o principal, que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento, com toda a tua força. Você tem feito isso? Dá para melhorar? Dá para investir mais força nisso? Todo o teu ser? Como tem sido a tua vida com Deus? Pouca? Nenhuma? Quero incentivar você a buscar a Deus de todo o teu coração. Fazer isso todos os dias, com intensidade. Porque, meus irmãos, Jesus nos ensina, é o principal. É o mais importante. Mas também preciso perguntar para você se os teus relacionamentos estão saudáveis ou se você precisa ajustar algum relacionamento teu. Matrimônio, casamento, com algum filho ou filha, às vezes um relacionamento conturbado. Com o irmão, como eu conheço pessoas que não conversam mais com o irmão ou com uma irmã. Está difícil lá no trabalho o relacionamento com alguém? Com um vizinho, com um colega de escola? É buscando a Deus de todo o coração que você vai conseguir ser bem-sucedido nos relacionamentos. Coloque isso diante de Deus se você tiver alguma dificuldade de relacionamento. Coloque diante de Deus agora. Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra traz orientação para a nossa vida, Deus. E pela obra do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Senhor. Nós podemos amar-te, buscar-te de todo o coração, com toda a alma, com o nosso entendimento, com o nosso esforço. Nós louvamos pelo privilégio, Pai, louvamos o Teu nome, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Mas reconhecemos, nós não desfrutamos disso como deveríamos. Oh Deus, como nós gastamos tempo com outras coisas desnecessárias e deixamos de aproveitar o tempo com o Senhor. Por isso nós queremos disciplinar a nossa vida, Pai, para Te buscar de todo o coração, Te buscar com prioridade. Porque Jesus disse, isso é o principal, isso é o mais importante. Oh Deus, perdoa-nos, nós estamos deixando de lado o mais importante. Mas queremos com isso também, Pai, Te conhecer e aprender a lidar com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas do nosso convívio diário, nossos familiares, nossos queridos, pessoas que convivemos menos, até aquelas que consideramos nossos inimigos. Queremos aprender a lidar com essas pessoas, Pai, com amor, com paciência, com paz, com alegria, com bondade, com mansidão, com longanimidade, com domínio próprio. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Molda o nosso coração para que, amando o Senhor, aprendamos a amar as pessoas. Oh Deus, nos ajuda nessa tarefa, Pai. Cria em nós, Senhor Deus, relacionamentos saudáveis, duradouros, eternos. Ajuda-nos a melhorar os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, relacionamentos de pais e filhos. Se há alguém, Senhor Deus, precisando reatar um relacionamento, traz essa bênção, Pai. Traz coragem, ousadia, traz perdão, em nome de Jesus, Pai. Ministra sobre os relacionamentos, Pai, para que ali também haja honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.